Olá, esse daqui é o resumo da lição da Escola Sabatina. Nós já estamos no estudo número 6. Eu dei uma olhadinha aqui porque faz muito tempo que eu estou gravando esses estudos e vai ser muito legal a gente poder abrir a mente e o coração para poder aprender um pouquinho mais sobre Jesus. Eu quero falar para vocês sobre esse guia de estudos, que é a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista. Eu falo sobre a lição dos jovens e aqui nós estamos falando sobre a imortalidade, sobre a vida após a morte. Quando você aí deve abrir seu coração para poder entender um pouquinho mais sobre o que a palavra de Deus fala para gente. Por falar em palavra de Deus, eu queria começar lendo para você um texto que está na maioria dos cemitérios por aí. Lá em João, no capítulo 11, no verso 25 em diante, Jesus diz assim, Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse texto está assim espalhado pela maioria dos cemitérios onde eu já entrei e por muitas vezes, no meio ali da dor, da dificuldade, as pessoas batiam na placa onde estava escrito esse texto e diziam assim, eu acredito, eu quero estar salvo, eu quero ter essa vida. Mas eles não estavam se referindo à vida como Jesus fala, afinal de contas nossa mente às vezes faz um nó pela forma como nós somos ensinados. Se você por acaso cresceu em alguma outra igreja, que não na Igreja Adventista, você ouviu por muitas vezes que quando você morre, você vai direto para o céu. Ou então, quando você morre, você vira uma estrela. Ou então, se alguém morreu, fica tranquilo porque essa pessoa já está salva, já está com Jesus. A Bíblia não fala sobre isso e ela é muito clara, dizendo pra gente, lá em Eclesiastes no capítulo 6, Eclesiastes no capítulo 9, Eclesiastes no capítulo 12, nesses textos existem ali evidências claras, e também em outros lugares na Bíblia, dizendo que Deus não leva ninguém morto para o céu. Mas na verdade ele marcou um dia, o dia da volta dele, onde ele chegará e vai nos buscar completos e com vida. É sobre esse tipo de ressurreição que Jesus fala. Se ele está falando pra gente sobre um dia onde ele vai nos levar para o céu, é disso que ele está falando. Sabe o que é o mais interessante? É que no meio da dor e da morte nós precisamos entender algumas coisas e uma delas é muito importante. Quando nós falamos sobre morte, o ser humano não tem poder algum. Nós até podemos esticar um pouquinho a vida com algumas máquinas que nós inventamos dentro dos hospitais, dentro daquelas pessoas que das condições médicas que nós temos. Só que nós não temos poder sobre a morte. Uma vez que a pessoa passou para a morte, ela não está mais em nossas mãos. E aí acaba o nosso poder. E é disso que Jesus está falando, porque você não consegue controlar a morte. Mas o que é que isso tem a ver com a Bíblia? Ou então, como é que eu me relaciono com essa verdade que você está falando agora, pastor? Se você se relaciona de uma forma muito simples, abrindo o seu coração, porque quando acontece a morte na sua vida, quando acontece a morte na sua família, quando acontece a morte perto da gente, é o momento para que a gente possa abrir os nossos olhos para entender que o único que tem poder sobre a morte e sobre a vida é Deus. É na incapacidade do ser humano que Jesus opera. É na incapacidade minha, na sua incapacidade, que Deus chega, pega o nosso coração e cuida da gente. É aí que nós podemos entender o quanto Deus é grande. E agora, para dizer isso para você, eu conto para você a história que está lá em João no capítulo 11. Jesus foi chamado para cuidar de um amigo dele. O amigo dele chamava Lázaro. Jesus, por vários motivos, atrasou a viagem. Ele demorou para sair de casa, e aí eu vou contar como se fosse nos dias de hoje, tá bom? Ele demorou para sair de casa. Quando ele estava caminhando para ir até o lugar onde ele podia pegar ali o ônibus, entre aspas, dele, ele demorou para chegar lá. Quando ele estava no meio do caminho, chegam várias pessoas precisando de ajuda. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, Jairo, e aí Jesus vai demorando, até que chega alguém em Jesus e fala assim, Jesus, não precisa mais não, seu amigo Lázaro já morreu. Aí os discípulos olham para ele e falam assim, vixe Jesus, aconteceu alguma coisa, a gente demorou demais, a gente devia ter ido mais rápido. E aí Jesus fala para eles assim, não se preocupa, eu estou indo na hora certa. Eles não sabiam como é que funcionava o plano de Deus, mas eles continuaram caminhando, e quando eles chegam lá, eles percebem, os discípulos percebem que o túmulo já estava fechado. As pessoas estavam chorando em volta do túmulo, estavam tentando ali de alguma forma consolar Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. E aí, nesse contexto, enquanto Jesus está chegando, os discípulos desesperados, as pessoas chorando ali desesperadas, Maria e Marta correm na direção de Jesus. E aí Jesus diz, fiquem calmas, o seu irmão está dormindo.
e elas olham com preconceito, os discípulos olham com preconceito, e aí Jesus explica de forma muito clara. Na verdade ele dormiu, mas eu estou aqui para despertar. Nesse momento, Jesus se dirige ao túmulo, e ali ele percebe o cenário de destruição que a morte causa no nosso coração. Vou fazer um adendo aqui, eu já fiz muitos velórios, infelizmente. Em alguns momentos eu tive muita compaixão, tive muito perto da família. O meu coração estava quebrado. E pela minha situação como pastor, eu tinha que segurar firme. Mas por muitas vezes, ao voltar para o carro, ao voltar para casa, lágrimas escorriam e eu fiquei muito, muito triste e abatido por causa daquelas situações que eu vi ali. Covas rasas de 2 palmos de terra, ou então demonstrações de carinho tão grande por uma pessoa que não deveria ter partido por causa de uma doença, por causa de uma morte precoce. Nós não conseguimos conviver com a morte porque a morte é ruim pra gente. Agora Jesus, o Deus dos deuses, o Criador de todas as coisas, está de frente para uma tumba fechada, onde as pessoas choram em volta sem entender o que estava acontecendo. Jesus então fala: por favor, tira aquela pedra dali. Lógico, Marta correu e falou assim: por favor, Jesus, não tira não. Sabe por quê? Ele está enterrado tem 4 dias. Você chegou atrasado. A culpa é sua, Jesus. Jesus deve ter pensado em muitas coisas, porque ele sabia qual era o plano de Deus, ele tinha entendido o que ia acontecer ali, mas ele vira para Marta e fala assim: fica tranquila, eu sei o que eu estou fazendo. A pedra é retirada, e naquela hora, Jesus tem que dizer o nome de Lázaro. Porque Ellen White comenta que se ele não dissesse o nome, outros ou todos os mortos em todos os lugares na terra também teriam ressuscitado. Então ele diz assim: Lázaro, é você, sai para fora. Ninguém acreditou. Mas aquele homem morto há 4 dias e de forma comprovada, deitado, enfaixado, da forma como eles tratavam os mortos, ele estava lá, de pé, caminhando na direção de Jesus. E aí na hora que Lázaro sai de dentro da tumba, do lugar onde ele estava ali preso, Jesus manda: por favor, tirem as ataduras dele, deixem ele livre. E ali aconteceu um grande milagre. Lázaro estava vivo novamente. Jesus pôde dar a vida. Pare e pensa um pouquinho. Se Lázaro era amigo de Jesus, e quando as pessoas morrem, pela forma como as pessoas contam, ele vai direto para o céu, então quer dizer que Jesus tirou Lázaro do céu e devolveu para a terra? Ou seja, ele estava num lugar muito bom e depois voltou para... Não faz sentido. Percebeu? Não faz nenhum sentido. Jesus diz claramente para a gente: Lázaro está dormindo. Essa é a condição dos seres humanos enquanto nós estamos nas tumbas, enquanto as pessoas estão por aqui, enquanto Jesus não volta. Nós estaremos dormindo até o dia aonde ele vai voltar, onde Jesus aparecerá no céu, e então ele virá para buscar a mim e a você, quem sabe mortos ou vivos. Os vivos vão ser transformados num piscar de olhos, e os mortos serão ressuscitados, transformados, para vivermos eternamente com ele lá no céu. É na volta de Jesus que nós vamos para o céu, e vamos com muita glória, com tudo que Jesus tem preparado para a gente. O texto de João no capítulo 11 é muito claro em dizer: para aquele que acredita em Cristo, esse não ficará na morte, mas Jesus dará a vida para ele. Jesus quer dar a vida para você, mas para isso você precisa acreditar em Deus, você precisa entregar a sua vida nas mãos dele e permitir que ele faça a diferença. Abre tua mente, abre teu coração, deixa Jesus transformar a sua vida agora, hoje, porque essa é a vontade dele para você. Deus abençoe você. Um grande abraço, eu te encontro aqui na semana que vem. Não esquece de me seguir nas redes sociais, tanto YouTube quanto Face ou então TikTok. Vai ser muito legal te encontrar por aí nessas redes. Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau, até semana que vem.